Covardia é um espírito, porque trava a tua vida, bloqueia a tua vida, te impede de fazer o que você precisa fazer, te impede de dar os passos corajosos que você precisa dar, te impede de enfrentar o que você, se enfrentasse, Deus teria dado vitória. Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um dia poderoso. Lê aqui. Vocês são ruins para ler. 1, 2 e? Coragem. Vamos falar sobre isto. Você que trouxe a sua Bíblia, daqui a pouco eu tenho alguns testemunhos, então eu vou tentar adiantar o máximo aqui, para poder compartilhar com vocês alguns testemunhos bastante edificantes. E se porventura você não acompanhou os últimos das últimas semanas, vai lá, entra no YouTube, assista, que vale a pena, a gente aprende muito, edifica muito. Romanos 12, 2, leia comigo, diga: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que quer dizer não se amoldem? Não se modele, não modele ao padrão do mundo. Não se amolde, não se modele ao padrão deste mundo. Diga comigo, mas transformem-se. Está claro aqui o transformem-se? Ninguém vai transformar você, você vai buscar essa transformação pela renovação da sua mente. Transformação da vida acontece com a transformação da mente. Muda a mente, muda a vida. Então começa pela transformação. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, diga comigo, de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Diga: boa, agradável e perfeita. Diga: a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Então, para que eu possa experimentar isso, eu não posso me modelar, eu não posso assumir a forma deste mundo. Não é o padrão que está aí fora, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é comum no mundo não pode ser comum para você. O que é natural no mundo não pode ser natural para você. E a única coisa que vai fazer com que você entenda isso é a sua fé, que você creia nisso. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Diga comigo, nem tenha medo. Então, para aqui só um pouquinho, volta aí por favor. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não como o mundo dá. Porque o mundo, para ter paz, ele tem que ter paz fora. A paz de muitas pessoas depende do que está acontecendo fora. E a paz que o Senhor diz, e ainda diz assim, ó, não se perturbe o seu coração. Mantenha a paz interna. É a paz interna que vai gerar a paz externa. Se você estiver em tribulação interna, você vai estar em tribulação externa. Então eu preciso da paz que nós recebemos do Senhor, que independe do que está acontecendo fora, a minha paz interior vai gerar uma paz exterior, vai refletir e produzir uma paz exterior. E não tenha medo. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, diga comigo, mas
que está escrito aí? Que é o quê? Que é o quê? Mas espada, naturalmente, quando você fala espada, quer dizer o quê? Espada é arma de guerra, de luta. Agora, mais impactante que isso, diz Lucas: não cuidais que eu vim trazer paz, vim trazer fogo à terra. E como eu gostaria que ela já tivesse incendiada. Mas que fogo é esse? Olha como é que, bispo, qual é o foco dessa mensagem? O foco é o seguinte, lê ali de novo. Você acha que o mundo vai mudar? Você acha que vai melhorar? Se você estiver achando, quero te trazer a notícia que não vai. Então, bispo, se não vai melhorar, o que eu preciso? O que precisa acontecer? Nós estamos desde o início do ano falando seja forte e corajoso. Você tem que se fortalecer. Você tem que se fortalecer, você tem que se encher de coragem para romper os desafios. O soldado, a Bíblia diz que não vai à guerra sem preparo. Nós estamos numa guerra. O que Jesus disse? Eu vim trazer espada. Nós não podemos ir para o campo de batalha de qualquer maneira, porque as nossas batalhas não são normais. A Bíblia diz isso, nós travamos uma guerra espiritual. E hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas acabam se entregando no momento da luta ao desespero, ao medo, aos sentimentos. Muitos abandonam a fé, muitos saem da igreja por coisas mínimas, quando deveriam se levantar com bravura e com responsabilidade. Porque em toda a história, o que nós precisamos mudar? A visão precisa mudar. Quando Israel estava durante 40 dias sendo afrontado por um gigante chamado Golias, e todo mundo covarde, todo mundo fugindo de Golias, todo mundo enxergou Golias como a morte. E Davi, como ele enxergou Golias? Diga assim, diga: Golias é a minha promoção. Diga: Golias é a mudança da minha história. É como ele enxergou. Todo mundo enxergava Golias como uma sentença de morte. Aí chega Davi e olha para Golias e vê a minha promoção, a oportunidade de mudar a minha história. E era realmente. Por quê? Quem derrotasse Golias tinha uma recompensa. A recompensa era que o homem se tornaria rico, a família livre de impostos, receberia a filha do rei em casamento, a mão da filha do rei em casamento. Então a história dessa pessoa mudaria. Então a promoção chegou num pacote, numa embalagem horrível. O que acontece conosco muitas vezes? Quando você enxerga, nem sempre a tua promoção, nem sempre aquilo que você está esperando vai chegar no pacote que você espera. Sabia disso? Olha para quem está do teu lado e fala assim, nem sempre a bênção que você espera, a promoção que você está esperando, vai chegar num pacote bonito. Pode chegar num pacote bem feio, gente. Bem feio, assustador. Agora, o que nós precisamos aprender? Nós vivemos por fé. Não tem um versículo na Bíblia que você deve ter ele de costas. Existe um versículo que você deve memorizar e ter ele com você, para que você consiga repeti-lo de cor. É Romanos 8, 28. O que está escrito em Romanos 8, 28? Amém. O que está escrito em Romanos 8, 28? Amém. Melhor do que isso, diga: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Diga: em todas as coisas Deus age em nosso favor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então espera aí,
Essa situação chegou, meu Deus, parece que é desesperador, o que eu vou fazer? Ela vai cooperar para o meu bem. Eu não sei o que tem por trás disso. Eu não sei o que tem por trás disso. Mas essa situação vai cooperar para o meu bem. Por isso que nós estamos num tempo que nós precisamos ser fortes. Por quê? Nós estamos vivendo a consumação dos séculos. E se tem uma coisa que Deus tem cobrado muito da igreja, é cada um. O que você faz na vida? Deixa eu perguntar aqui, o que você faz? Qual é a tua função? O que você ocupa? Qual a posição que você ocupa aí fora? Você sabia que Deus tem cobrado da sua igreja ocupar a posição que Ele tem para ela? É como a oração que nós fizemos ontem aqui. O povo de Deus é para ocupar as posições mais altas lá fora. É para você. Não é para ímpio. É para você. O povo de Deus deve ocupar as posições mais altas em todas as esferas. Bispo, eu trabalho na educação, então trabalho para crescer e para ser cabeça aonde você está, porque a educação está corrompida. Eu trabalho com comunicação, então você seja um grande influenciador. Eu trabalho no mercado financeiro, arrebenta. Arrebenta. Eu trabalho na saúde, arrebenta. Cresça. Deus quer te levantar como um ponto de luz nesse lugar. Deus quer te levantar como alguém que vai brilhar nesse lugar, que o represente nesse lugar. Agora, se você não se fortalecer, você vai se acovardar, porque quando você ocupa uma posição de destaque, você vai ser atacado. Você vai ser perseguido. Você vai ser criticado. Vão te perseguir. Agora, e daí, desde que eu cumpra com o meu propósito? Criticado você vai ser de qualquer jeito, você já sabe disso, não sabe? Se você não cresce, se você não prospera, você vai ser criticado. Se você é um derrotado, um fracassado, um miserável, que vive precisando dos outros, você vai ser criticado. Se você cresce, se você prospera, você vai ser perseguido e criticado. Qual é melhor? Ser criticado vencendo ou ser criticado porque realmente você está sofrendo, passando por situações difíceis? Vencendo. Quem não gostou, que coma menos. Não é verdade? Já que eu serei criticado, então pelo menos que eu seja criticado desfrutando de uma vida próspera. Abençoado, porque criticado você vai ser do mesmo jeito. E você já sabe disso, eu não preciso falar para você que não é novidade para você, que muitos de vocês já são perseguidos na casa de vocês, no meio da família de vocês. Muitos, não é generalizando, mas muitos. Porque toda família tem um irmão invejoso, toda família tem a cunhada. Tem a cunhada, gente? Tem aquela sogra gente boa, né? Tem mãe, eu já descobri isso, tem mãe que se um filho não vencer, nenhum vença. Então que nenhum vença. Que é melhor que todos estejam em dificuldade do que um vencendo e o resto gemendo. Parece brincadeira, mas existe. Então, eu preciso me fortalecer. Vamos para a palavra aqui, ó. Lê aqui você, lê lá, por favor. E o que é vacilar no dia da dificuldade? Então, para ficar mais claro, vou te dar um versículo com uma tradução diferente. Se você... Mais uma vez. Agora olha para quem está do teu lado e lê esse versículo para ele. Fala assim, ó, e aí capricha no frouxo.
Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então significa o quê? Que no dia da... Deixa eu ler só mais um, dá só mais um. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porque o que a Bíblia diz? Digo fraco, eu sou? Forte. Digo fraco, eu sou? Forte. Independente do que você está sentindo. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. A alegria do Senhor é a minha força. Quando Deus se alegra de nós, quando nós teríamos tudo para estar prostrado, tudo para estar desanimado, ter nos entregado, que é isso que nos diferencia. É isso que diferencia uma pessoa da outra. Tem alguns que já era para ter desistido, não desistiu. Tem uns que já era para ter entregado os pontos e não entregou. Já era para ter retrocedido, não retrocedeu. Já era para ter parado de sonhar e não parou. É o que nos diferencia. Lê lá, por favor. Pois Deus... Deus não nos deu o espírito de... Do quê? Então, vem cá, esse aqui é um ponto muito importante, que esse é um ponto que tem impedido muita gente romper e ocupar a posição que é sua. A covardia, a timidez, o espírito de intimidação. Sabe o que o espírito de intimidação fala para você? Você não pode, você não consegue, você não é capaz. E se você não aprender, volta o versículo, que isto é um espírito, Deus não nos deu espírito de covardia, é um espírito. Covardia é um espírito. Bispo, eu posso falar que tem um demônio por trás disso? Tem. Covardia é um espírito, porque trava a tua vida, bloqueia a tua vida, te impede de fazer o que você precisa fazer, te impede de dar os passos corajosos que você precisa dar, te impede de enfrentar o que você, se enfrentasse, Deus teria dado vitória. Porque ficou 40 dias o povo de Israel, o exército de Israel sendo humilhado, porque os covardes não tiveram coragem de enfrentar. Quando um garoto teve a coragem de enfrentar, Deus agiu e deu a vitória por intermédio de um garoto. Um jovem rapaz, que teve a coragem de ir em nome do Senhor dos Exércitos. E esse espírito de covardia, de intimidação, esse é o problema, justamente porque nós estamos lá, coragem, porque nós estamos vivendo uma fase que você não pode ter opinião. Se você tiver uma opinião diferente da maioria, você vai ser perseguido. Você prestou atenção ou não? Se você tiver um posicionamento de fé diferente, você vai ser perseguido. E é onde muitos se entregam, cedem. E deveria ter um posicionamento. Querido, essa é a minha posição. Se você concorda ou não concorda, o problema é teu, mas essa é a minha posição. Eu não vou mudar a minha posição para te agradar. Isso é o que eu creio. Essa é a minha fé. Esse é o meu posicionamento. Eu não concordo com isso. Você não é obrigado a concordar. Mas eu não vou mudar de opinião para te agradar. Eu tenho um posicionamento. Quem está entendendo, gente? Esse posicionamento, principalmente com princípios, nós precisamos ter isso muito forte dentro de nós. Porque senão, o que acontece? Se Deus não nos deu o espírito de covardia, a covardia vai impedi-lo de assumir o lugar que Deus tem para você. E se você é uma pessoa que tem necessidade de agradar todo mundo, e pense bem na palavra que eu estou dizendo, eu não estou falando assim, o bispo falou que eu não tenho que agradar todo mundo. Não, entenda, vamos separar aqui. Porque tem gente que ele deixa de ser ele para tentar agradar todo mundo. Ele muda a sua a personalidade, ele não é ele.
Ele tem que fazer tudo para agradar e ter a aprovação de todo mundo. Espera aí, já começou a fracassar. Porque antes de mais nada, antes de agradar quem quer que seja, eu preciso saber se eu estou agradando o meu Senhor. Por quê? Porque o propósito é dele, na minha vida e através da minha vida. Eu não posso fracassar. Por que Saul fracassou e Davi nunca fracassou? Sabe? Quis agradar o povo. Quis agradar o povo. E a Bíblia é clara sobre isso. Quando eu vi que o Senhor não chegava e o povo... Ele quis agradar o povo. E ele fracassou. Era para ele ter perdido o governo? Ele era o primeiro rei, era para ele ter perdido? Não. Não era. Porque tem uma palavra em um versículo que diz que não era para ele ter perdido. O Senhor falou: agora eu teria estabelecido para sempre o seu reinado. Mas porque você retrocedeu, recuou, você desobedeceu. Isso tem que estar dentro de você. E se isso não estiver dentro de você, você está achando que é simplesmente você, bispo, eu preciso ser uma pessoa competente, eu preciso ser uma pessoa, você precisa ser excelente. Até porque quando a gente fala de Davi, algumas semanas, alguns meses aí, nós falamos sobre Davi, que quando Saul mandou procurar alguém que soubesse, tocar bem, alguém lá do palácio falou assim: eu conheço um garoto. Lembra das características que Deus sobre Davi? Lembra ou não? Eu conheço um garoto que cuida de ovelhas. Diga comigo, ele sabe tocar bem. Diga, é guerreiro valente. Tem mais uma característica, de gentil aspecto, tem uma boa aparência. A principal de todas: o Senhor está com ele. Como é que alguém lá do palácio sabe essas características? Como alguém que está lá no topo sabia descrever esse cara dessa maneira? Está claro ou não? Isaías, diga comigo: quando passares pelas águas, quando passar pelas águas, o bispo não quer nem passar pelas águas. Estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Diga comigo: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Diga: a tua vara e o teu cajado me protegem. O que o senhor está falando, bispo? O que eu estou falando é o seguinte: que você vai ter enfrentamentos. O que eu estou falando é que você terá desafios. O que eu estou falando é que você vai passar por águas, por rios, você vai passar pelo fogo. O que eu estou falando é que tem uma promessa em cima disso. Você vai passar, mas você não será submergido. Você vai passar, mas a chama não vai te queimar. Você vai passar por situações e vai sair do outro lado muito mais forte. É isso. Às vezes a gente não quer enfrentamento. A gente diz assim: nossa, eu fui para a igreja, eu tenho buscado a Deus, mas é tanta luta. Faz parte. Faz parte do teu crescimento, do teu fortalecimento, da estruturação para levantar algo grande através da tua vida. Você precisa estar preparado. Eu falei ontem que eu vi uma entrevista com 2 médicos falando que nós estamos na geração de homens mais fracos. Eu não me senti ofendido, mas é verdade. Nós estamos numa geração complicada. E essa próxima geração está vindo mais delicada ainda. Não é verdade? Então, espera aí. Isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos desafios, nós temos guerras, nós temos que estar preparados para os desafios. Nós temos que... Lembra
Couro de rinoceronte, meu filho. Sabe quantos centímetros tem o couro de um rinoceronte? Hã? Sabe quanto? 7 de espessura. Qualquer espinho quebra lá. Penetra não. Está grosso. Tem que engrossar. Tem que estar preparado. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa a você. Hoje pela manhã, eu me recordava de uma passagem bíblica, e eu preciso que você preste atenção nela agora, porque eu vou fingir que eu estou te contando uma história, eu posso estar te dando uma revelação. Tá bom? Vou fingir que eu estou te contando uma história, mas preste atenção. Quando Moisés nasceu, havia um decreto de morte para as crianças até 2 anos. Certo? Foi decretada a morte de todo bebê, toda criança, até 2 anos está decretada a morte. Aí, o texto bíblico diz que uma mulher chamada Joquebede se casa com um homem chamado Amrão. E aí, fala já do casamento deles e fala que eles já tiveram filho. Ligeiro, não acontece assim hoje mais, né? Não? Não? que é? Antigamente era mais rápido, né, Marcelo? Hoje está lento, está mais devagar. Só que esse menino nasce com um decreto de morte. Então, aparentemente, imagina quando essa mulher foi dar a notícia para o marido e falou: estou grávida. Imagina. Tem um decreto de morte, toda criança, já foi dado ordem às parteiras. Foi dado ordem às parteiras para poder todo menino do sexo masculino vão mata esse menino. Já foi dado ordem às parteiras. Então aí imagina a mulher vem e dá notícia para o marido e diz assim: estou grávida. O marido poderia olhar e falar assim: você está doida? Agora nós estamos com um problema. Mas aquele não era um problema. Aquele era um projeto de Deus. Um projeto de Deus que estava nascendo no ventre de Joquebede. Está lúcido ou não? Um projeto, não vou chamar de bebê, vou chamar de projeto. Um projeto de Deus que estava nascendo no ventre de Joquebede. Mas, aparentemente nasceu um problema. Que como é que eu vou lidar com isso agora? Então, nasceu. Quando nasceu, ela teve que esconder esse projeto, ela teve que esconder esse bebê por 3 meses. Correto? Teve que esconder. Por quê? Se mostrasse, se aparecesse esse bebê, o que ia acontecer com o projeto? Ia ser morto. Então, esse projeto não podia aparecer, pelo menos por enquanto. Aí vem uma ideia, começa a crescer, o texto diz que não tem mais como esconder. Não tem mais como esconder. Então aí vem a ideia, vamos pegar essa criança, nós sabemos que a filha de Faraó, sempre ela vem se banhar no Nilo. Então vamos colocar ele em um cesto, permeabilizado, e vamos soltar no Nilo. E vai chegar até ela. Fizeram isso. Então pegaram o bebê, aquele projeto lindo, colocaram no Nilo, foi, e de repente, a princesa viu. Encontrou. Quando a princesa encontrou, a princesa, não estou entendendo nada do que o senhor está falando, bispo. O projeto foi gerado, o projeto inicialmente não podia aparecer, se aparecesse o projeto seria o quê? Morto, então tem coisa que não pode aparecer antes da hora. Tem coisas que Deus coloca dentro de nós que não pode aparecer antes da hora, tem hora certa.
Ele vai crescer, porque se ele aparecer antes da hora, ele não tem estrutura ainda, não está preparado. Sabe a pessoa que empolgada, que mal o negócio começou, ele já sai contando para todo mundo? Já vai aparecer alguém que vai matar. Vai matar esse bebê. Vai matar esse projeto, tem que esperar a hora certa. Aí, olha como é a obra de Deus. O projeto era de... certo? O projeto era de Deus. Chegou para resolver problemas, mas chegou no momento que parecia um problema maior. Aí chega até a princesa. Já começa a mudar a história. Aí a irmã de Moisés corre, olha, vê o bebê, conversa com ela, fala: nossa, senhora quer que eu busque alguém das hebreias, alguma das mulheres hebreias, para poder amamentar a criança? Falou: quero. Aí fez o quê? Foi lá, chamou quem? Quem? A mãe do bebê. Agora, a mãe do bebê, que gerou o bebê, que tinha leite para amamentar o bebê, aí vem a princesa e paga, investe, paga alto para ela cuidar do bebê dela. Olha a obra de Deus. Alguém já começou a financiar para ela cuidar e ajudar a crescer o que nasceu nela. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o projeto de Deus não morre, ele cresce. Prestou atenção? O projeto de Deus não morre não, filho. Se nasceu de Deus, Deus colocou dentro de você, e Deus tem um projeto com você, através de você, não morre. E Deus vai encontrar alguém, olha que coisa incrível, Deus colocou alguém para financiar aquilo. Ela cuidou, ela alimentou, ela ajudou a crescer, e depois entregou esse bebê à princesa, que foi para um lugar de proteção. Se tornou grande, era um projeto de Deus. Está entendendo ou não? Bispo, eu não entendi nada que o senhor falou. Depois você vai no YouTube, você ouve de novo, aí quem sabe você entende. Mas quem entendeu? Projeto de Deus não morre, gente. Projeto de Deus debaixo de perseguição, ele não morre, ele cresce. Queira as pessoas aceitem ou não, ele vai crescer. Por isso que você tem, a Bíblia ensina: consagra. Olha, talvez ela não tinha como fazer aquele menino, como investir naquele menino. Deus trabalha de uma forma tão linda que quem decretou a morte do menino está pagando, a filha do cara está pagando para poder ela cuidar do filho, e depois vai ser entregue ao lugar de onde saiu o decreto de morte. Operando Deus? Operando Deus? Para pensar nisso. Operando Deus, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? O que é de Deus não morre. O que é de Deus, aí o que eu mostrei a você, cuidado, porque às vezes a tua promoção, o teu sonho, o projeto que Deus tem para você não chega no pacote que você está esperando. E se você não aprender a ter um relacionamento com Deus e confiar em Deus, você vai falar: nasceu um problema, não preciso de mais um problema. Está entendendo? Eu não quero mais um problema, eu já tenho problema demais. Eu já tenho problema demais, gente. Mas não quer dizer que aquele seja um problema, pode ser que aquela é sua promoção. Por isso que você tem que aprender a confiar em Deus, se fortalecer, para de negativismo e olhar tudo de forma negativa. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Diga comigo: dos principais guerreiros de Davi.
Jabezão o Tequemonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Olha, por que chama os valentes de Davi? Diga comigo. Quem quer ser valente? Tem que andar com quem? Covarde anda com quem? E se você anda com covarde, daqui a pouco você está até assim, ó. Está batendo até os queixos. Valente anda com valente. Covarde anda com covarde. Esses caras se uniram valente. Se tornaram os valentes de Davi, porque se uniram a um valente. Foram liderados por um valente. Olha o outro. Depois dele, Eleazar, filho de Aoitá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, e esse esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, diga comigo, recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua espada ficar dormente e grudar a sua mão, né? Ficar dormente e grudar na espada. Diga comigo, o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os despojos. Quer dizer, quando todos recuaram, ele não recuou, ele se manteve. E porque alguém se manteve sem recuar, Deus deu a vitória. Está entendendo ou não? Deus não tem prazer naquele que recua. Eu li outro dia para vocês, Hebreus 10, 36, 37, 38 e 39. Recuar é virar as costas para Deus. Deus não tem prazer em quem recua, quem retrocede. Estabeleça uma coisa dentro de você: eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Eu não volto, eu não retrocedo. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel, diga comigo, fugiu dos filisteus, mas Samá tomou uma posição no meio da plantação, diga comigo, defendeu-a e derrotou os filisteus. Lê o resto. E o Senhor, o que é a sua plantação de lentilha? Pode ser o seu negócio, a sua empresa, a sua família, que você vai defender, que você vai lutar por isso, que você não vai retroceder, que você não vai recuar. Eu vou lutar, e Deus vai me dar vitória. O que é a sua plantação de lentilha? Está entendendo ou não? Se você não lutar pelo que é seu, quem vai lutar? Quem? Se você não luta pelos seus sonhos, se você não luta pelo que Deus te deu, quem vai lutar? E quando a gente se posiciona, a gente luta, ainda que seja um. Porque é muito comum a gente falar assim: eu estou sozinho. Não importa. Às vezes você vai estar sozinho mesmo. Mas se posicione com Deus. Se posicione na fé. Deus dá vitória através de um. Ou nós estamos numa fase, eu quero voltar àquela palavra que eu disse ontem. Nós estamos numa fase, uma fase maravilhosa, certo? Uma fase de muitas informações, ok? Muitas informações. É importante informações, é importante conhecimento, é importante, Só que Deus tem mais do que informações. Primeira coisa que você precisa aprender, diga assim: Deus tem informações que ninguém tem. E mais do que informações,
Diga: Deus tem revelações. O que José recebeu no Egito? Informação e revelação. O que Daniel recebeu na Babilônia? Informação e revelações. O que Deus revelou a ele não revelou a ninguém. Então esses caras arrebentaram. E Deus nos dá revelações. Como eu falei quarta-feira passada, se não me engano, eu acordei com essa voz. Eu falei: eu vou falar isso para a igreja. Eu acordei com essa voz: sonhos proféticos, sonhos proféticos, sonhos proféticos. Eu acordei com essa voz falando comigo: sonhos proféticos, peça sonhos proféticos. Eu falei naquele dia, acho que foi quarta-feira passada, quem estava aqui? Quarta-feira passada eu falei: peça sonhos proféticos, peça sonhos proféticos. Sabe o que são sonhos proféticos? Sonhos que Deus te dá que são proféticos. Sonhos que não é sonho de barriga cheia, não é sonho, não é pesadelo, é sonhos que Deus te dá. Agarra ele, que tem algo aí, tem uma mensagem por trás dele. Quando José sonhou, foi um sonho profético. Quando Salomão sonhou, foi um sonho profético. Quando Jacó sonhou, foi um sonho profético, porque Deus ia fazer aquilo. Às vezes a gente dorme à noite, pensa, sonha com tanta baboseira, né? Tanta coisa desconexa. Não, Senhor, não, me dê sonhos proféticos. Eu quero sonhos proféticos. Eu quero sonhos proféticos. Me dê sonhos proféticos. Aquilo que o Senhor tem comigo, aquilo que o Senhor quer que eu faça, me dê sonhos proféticos. Vou me agarrar a eles. Diga comigo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, lê aqui. Então tem o dia mau. Hã? Tem gente que vai falar assim: vixe, bispo, tem dias muito mais maus do que bons. Tem o dia mau. Agora, o que eu preciso fazer? Estar preparado para o dia mau. Resistir no dia mau. Ter estrutura para o dia mau. Permanecer firme no dia mau. O dia mau vem para todos, gente. Agora, dependendo da situação que você estiver, o dia mau pode ser muito bom. Dependendo como você estiver preparado, o dia mau pode ser excelente. Sabia? Porque aquele dia mau é o dia da oportunidade. Aquele dia mau é o dia da reviravolta. O dia mau é aquele pacote que você estava esperando que ia chegar bonitinho, ele chegou com a cara feia, numa embalagem diferente, mas é a sua promoção. Mas o posicionamento é um só. Está preparado, estruturado, resistir. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você sabia que tem gente passando pelas mesmas coisas que nós e estão vencendo? Você acha que o problema que você passa é exclusivo seu? Tem muita gente no mundo passando. E tem muita gente vencendo. Tem muita gente dando a resposta certa. Dando respostas de fé. Espera aí, se tem muitos irmãos em todo o mundo estão vencendo, por que eu não vou vencer? Por que eu não vou vencer? Se tem gente dando a resposta certa, por que eu não vou dar a resposta certa? Eu vou fracassar? Se tem gente perto de mim vencendo, eu não vou vencer? É verdade ou não? Sim ou não? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, todos nós temos as mesmas oportunidades. O que Deus tem feito é levantado improváveis. Deus tem levantado improváveis. É aquele que ninguém esperava e Deus está levantando eles. É você dizer: Senhor, eu sou improvável, mas eis-me aqui. Eu sou improvável. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero.
leia aqui você. Quantas? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de? De quantas? De quantas? Ah, isso é lindo, isso é animador demais. Eu de você que está passando por uma aflição já estava comemorando. Anima o povo aí, Tiago, como é que é? Sentir firmeza não. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de, seja ela qual for. Não é uma, duas, três, quatro, não tem medidas, não diz assim, olha, quando chegar a 10ª vez acabou, esgotou. Não, todas, seja elas quais forem, são todas. Muitas, o Senhor já fala, muitas são as aflições, nós vamos passar por aflições? Vamos, mas o Senhor livra de? O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco, e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com você sobre a condição de que eu faço o quê? E que acordo top, né? Eu faço um acordo com você, deixo eu arrancar teu olho direito, humilhe você e está feito o acordo. Eu arranco teus olhos. Tem tantas expressões que você conhece no mundo aí, você só não sabia que era Bíblia, era bíblico. De vez em quando você não fala assim, o fulano queria arrancar meus olhos. É ou não é? Hã? Então, ou se não lesar, né, de outra forma, né? Quantas vezes você já ouviu essa expressão, fulano quer arrancar meus olhos? É daqui. Quantas vezes você ouviu a frase assim, ixi, eu estou num ano de vacas magras? É lá de José. E tantas outras passagens bíblicas. O que é arrancar os olhos? Humilhação, lesar, tirar de você, te humilhar, fazer você aceitar um acordo que você não é favorecido em nada. Mas as pessoas, quando não estão na fé, se sujeitam a isso. Aceitar o que não deveria aceitar, se submetem a coisas que não deveriam se submeter. Essa passagem ela é incrível, olha o que acontece. As autoridades de Jabes lhe disseram: dei-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel, e se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Sabe aquela história assim, se ninguém vier nos ajudar, se alguém não me ajudar, se alguém não fizer alguma coisa por mim, se alguém não fizer, então aí tudo bem, eu vou aceitar. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relatar essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabe tinham dito. Lê você agora, em voz alta, bonito, um coral bem forte, leia. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. O Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou o quê? Furioso. Se eu mudar a tradução, ele diz assim, ele ficou indignado. Ele ficou furioso. Mas quem colocou aquela indignação nele? Quem colocou aquela fúria dentro dele? O Espírito de Deus.
Por isso que um homem de Deus não se conforma com o que não pode se conformar, não se submete ao que não deve se submeter, não aceita o que não pode aceitar, e é uma ação de Deus. O Espírito de Deus, ele apanhou 2 bois, cortou em pedaços, por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, porque o povo estava lá inerte, só chorando, só se lamentando, porque chorar não resolve, se lamentar não resolve, estava lá chorando, se lamentando. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezé, que havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Disseram aos mensageiros de Jabe: diga aos homens de Jabe de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso os habitantes de Jabe, eles se alegraram. Quer dizer, o espírito mudou. Então os homens de Jabe disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Mas já não era mais isso. No dia seguinte, diga a palavra comigo, no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entrando no acampamento amonita na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. O que era um problema, pela manifestação do Espírito, que era para ser uma tragédia, uma desgraça, uma destruição, pela manifestação do Espírito, quando eles se levantaram no outro dia, até a hora mais quente do dia, estava tudo mudado, tudo revertido. Quem causou aquela fúria? Eu não vou aceitar o que eu não posso aceitar. Eu não vou me submeter a essa humilhação. Não é isso que Deus tem para mim. E se levantou um espírito. Isso é a ação do Espírito de Deus na vida de um homem. Sabe aquele posicionamento assim: eu vou me levantar, eu vou reagir, eu vou sair da medida que eu estou, do nível que eu estou, eu vou lutar. Uma coisa é você lutar na força do seu braço, outra coisa é você lutar na força do braço de Deus. Bicho, o que eu posso fazer? Você pode fazer muitas coisas. Você pode se levantar, você pode orar, você pode jejuar, você pode se ungir, você pode ungir o que é seu, você pode fazer orações poderosas, você pode fazer declarações poderosas, e você pode enfrentar o que você não tem tido coragem de enfrentar, acreditando, crendo que Deus vai fazer uma reviravolta e vai te dar vitória. Amém. E é o que vai acontecer. Isso é uma ação do Espírito. É uma ação do Espírito. A gente vai aceitando as coisas, chega uma notícia, a gente só se abate, chega outra notícia, a gente se abate, chora, lamenta, vai se conformando com uma situação atrás da outra e vai virando. Problema chama problema, você sabe, né? Diga: problema chama problema. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, mas vitória chama vitória, solução chama solução. Amém? O Espírito está agindo aí ou não? Está ficando indignado ou não? Está ficando furioso ou não? Sim ou não? Eu não estou sentindo nos olhos de alguns, não. A ação do Espírito não é de coitadismo. Você vê que somente naquele que o Espírito agiu, aquele mudou e contagiou, rapidamente mais de 300 mil estava contagiado. Mais de 300 mil estavam lá, unânimes em uma só fé. Mas tem que começar por alguém. Toda revolução começa por alguém, toda mudança começa por alguém. Alguém que se posicione e diz: não, nós não vamos aceitar isso. Não é só isso que Deus tem para nós. Nós vamos nos levantar, nós vamos lutar.
A Bíblia diz que, embora nós sejamos humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas. Nós somos humanos, mas as armas com as quais nós lutamos não são humanas, são espirituais. E quando nós vencemos no mundo espiritual, nós vencemos no mundo físico. Quem está entendendo? Antes de eu fazer oração com vocês, nós vamos orar forte hoje. Nós vamos orar porque você talvez está aceitando coisas que você não pode aceitar, se conformando com a medida que não é a que Deus tem para você mais. Talvez você está com medo de coisas. Bispo, eu estava esperando que a solução viesse de uma forma, mas não veio. Mas não quer dizer que não tem uma ação linda por trás disso. Não quer dizer. Eu vou orar com você. Fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Pega o teu propósito, segura com você e fecha seus olhos, por gentileza. Com os olhos fechados, o Espírito Santo nos desperta através dessa mensagem, porque Ele quer que tenhamos uma mentalidade de guerra, uma mentalidade preparada para enfrentar o dia mau. E aconteça o que for, jamais recuarmos. Não vamos fazer corpo mole, fazendo acordos com o inimigo, aceitando e nos submetendo a situações que não deveríamos estar aceitando nem nos submetendo, porque nós temos a certeza que já lutamos com a vitória. Se você acreditar, ninguém será páreo a você com o poder de Deus, do poder do Todo-Poderoso na sua vida. Ninguém vai conseguir, ninguém vai poder resistir a você. O vencedor, o vitorioso, será sempre você, porque uma coisa é quando nós lutamos na força do nosso braço, outra coisa é quando nós lutamos na força do braço do nosso Deus. Então assuma uma postura corajosa aqui hoje, um estilo de vida de coragem, viva com bravura em nome do Senhor Jesus, viva com bravura, com coragem, com ousadia. Está na hora de você se levantar. Olha, se o Espírito não entra em Saul, e ele não tem aquele posicionamento, e ele manifesta aquela indignação, aquela fúria naquele momento, no outro dia estaria todos com os olhos arrancados, passando por terrível humilhação. Mas quando o Espírito de Deus entrou em Saul, e ele, movido pelo Espírito, com aquela fúria, e ele mobilizou aquelas pessoas, e ele liberou uma palavra profética. Ele disse: amanhã até a hora mais quente do dia, haverá livramento para toda a nação, haverá livramento para Israel, conforme ele profetizou. No outro dia, como ele determinou, liberou aquela palavra, estava acontecendo, o livramento estava acontecendo, a mudança estava acontecendo. Quem está entendendo, por favor? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem escutou o testemunho da semana passada? Quem escutou? Marcelo está ali, ó. Levanta a mão, Marcelo. Sabe o que ele falou para mim ontem? Com base naquilo palavras que têm sido liberadas. Ele mandou para mim os vídeos do encerramento da safra, a festa do encerramento da safra. Mas ele disse assim para mim ontem, ele falou: bispo, foi tão sobrenatural, que nós paramos a colheita, estamos deixando de colher 50 toneladas, é isso, Marcelo? 70 mil, nós estamos deixando de colher porque já está na hora de plantar. Nós não demos conta de colher tudo, porque temos que parar a colheita, porque já está na hora de plantar. Nós temos o tempo. Então veio tanto, que já parou, abandonou, está deixando de colher 70 mil, porque tem que plantar. O que é a palavra? Enviarei chuvas na medida certa, para que a terra produza a sua colheita, e as árvores dêem os seus frutos. A colheita será muito.
A colheita de trigo durará até a colheita de uvas, e a colheita de uvas até o tempo de semear. Vocês comerão até ficar satisfeitos e viverão em segurança na terra. É promessa. Ele fez uma vez, ele faz de novo. Ele fez uma vez, ele faz de novo. Ele fez uma vez, ele faz de novo. Olha que coisa linda, a palavra se cumprindo. Onde ele disse assim, ele tinha mandado os vídeos para mim, o encerramento da colheita. Ele falou assim: bispo, olha que coisa incrível, nós estamos parando, teria mais 70 mil, toneladas, né? 70 mil toneladas para colher, mas não podemos mais, tem que parar, porque tem que plantar. E o que a Bíblia diz? Vocês ainda vão estar colhendo quando terão que semear. Vocês ainda estarão colhendo a produção do ano anterior quando terão que parar para plantar. Vai ter que tirar o velho para entrar o novo. Não é poderoso? Sim ou não? Gente, deixa o Espírito entrar. Eu não estou aqui mexendo com as tuas emoções, não. Eu não tenho essa intenção. Mexer com emoção não muda a vida de ninguém. Mas eu quero ajudá-lo na fé. Quero que entre um espírito de fé aí. Eu quero que entre esse espírito que você acredita que você move o sobrenatural em seu favor. Que você mexa com céus e terra em seu favor. Deus está à procura de homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que o Espírito move, que o Espírito manifesta essa indignação, essa fúria. Eu acredito no Deus da Bíblia, eu acredito no que Deus faz de novo, eu acredito que eu posso ir além, eu acredito que eu posso crescer mais, eu acredito que eu posso conquistar mais, eu acredito que eu posso cumprir com o propósito que Deus tem comigo e através da minha vida, que eu posso ser uma estrutura para o reino. Eu acredito, eu estou me levantando. Eu não vou aceitar essa humilhação, eu não vou aceitar o inimigo, eu não vou fazer acordo com o inimigo para furar os meus olhos, porque quando você aceita acordo com o inimigo é só para humilhação, é só humilhação, não faz acordo. Se levante no Espírito, se levante na fé. Deixa esse mesmo Espírito agir em você. Eu acredito que eu posso muito mais. Eu acredito que Deus tem muito mais para mim. Eu acredito que eu posso romper o teto que eu estou. Eu acredito que Deus pode fazer uma reviravolta. O sonho de Deus não morre. O sonho de Deus não morre, ele cresce. O sonho de Deus não morre. Pode ter perseguição, pode parecer que não vai crescer, que não vai dar certo. Não tem como não crescer. É de Deus. Você é só o instrumento. A não ser que você não entendeu isso ainda. Você está ainda batendo no peito dizendo é meu. A hora que você entender e mudar isso, você vai ver o quanto você vai crescer, o quanto você vai explodir. O Espírito está agindo aqui. Esteja atento, porque às vezes o projeto de Deus, você é só a incubadora dele. Você é só a matriz. Você é só quem vai gestar. Mas é de Deus. Bicho, está nascendo numa hora ruim. Não tem hora ruim. Deus faz a hora ruim ficar boa. Moisés não nasceu na hora ruim? Sim ou não? Nasceu na hora ruim. Mas porque nasceu no momento ruim, deixou de crescer? Sim ou não? Não, se tornou poderoso, poderosíssimo, porque com Deus não tem hora ruim. Operando Deus, deixa isso entrar no teu espírito. Deixa o Espírito Santo entrar aí e que entre e gere essa fúria positiva dentro de você. Não é, fúria com o sistema não vai resolver, fúria com o A, com o B, com o C não vai resolver, mas fúria com a realidade, fúria com a situação, fúria que eu posso romper, fúria que eu não vou aceitar ninguém arrancar meus olhos, fúria porque eu vou sair do nível que eu estou e vou para um nível superior. Eu sei que Deus tem coisas maiores. Não importa se tem perseguição, não importa se tem decretos,
Deus, decretos de morte. Se é de Deus, vai crescer. Se é de Deus, vai crescer. Se é de Deus, não morre. Se é de Deus, vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você determine agora, em nome do Senhor Jesus, eu me levanto nesse espírito, eu me levanto nessa fé, em nome do Senhor Jesus, eu me levanto nessa indignação, porque eu creio, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais ser lesado, envergonhado, viver humilhado. Eu não aceito que arranque os meus olhos, eu não aceito que o diabo arranque os meus olhos, que use pessoas para arrancar os meus olhos, em nome do Senhor Jesus. Essa situação vai mudar, essa situação vai mudar, essa realidade vai mudar. Ele disse: amanhã, até a hora mais quente do dia, haverá livramento. Amanhã, até a hora mais quente do dia, essa situação estará revertida. E no outro dia, a situação estava revertida. Então determina agora, determina em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu vou dar a volta por cima, eu vou dar a volta por cima. A minha realidade vai mudar, o meu financeiro vai mudar, os meus sonhos vão crescer, em nome do Senhor Jesus. A minha empresa vai crescer, ela vai prosperar, ela vai avançar, ela vai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com ela, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela, eu declaro, meu Deus, uma reviravolta acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Fala o nome da tua empresa, fala o nome, diga: uma reviravolta vai acontecer nesse lugar. Se você não tem, é você, fala o teu nome. Uma reviravolta vai acontecer na minha vida, uma reviravolta, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez o diabo esteja dizendo que o teu negócio vai morrer, a tua empresa vai morrer, ela não vai suportar. Não, diga: o que é de Deus não morre, o que é de Deus vai crescer, o que é de Deus não morre, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, ela crescendo, o negócio dela crescendo, a empresa dela crescendo. Abra portas, meu Pai, levanta, meu Deus, Senhor. Talvez o Senhor faça como o Senhor fez com Moisés. Tem a princesa, meu Pai, aquele que vai financiar o projeto, aquele que vai investir no projeto, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que vão investir, meu Deus, e o projeto vai crescer, o projeto vai crescer, o projeto vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo mudanças acontecendo, portas abertas. Coloca conexões, Senhor, coloca conexões no caminho dela, as pessoas certas, meu Deus, coloca, Senhor, coloca as pessoas certas no caminho dela. Eu declaro as pessoas certas no caminho dela, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu profetizo as pessoas certas. Coloca, Senhor, as pessoas que vão favorecê-la, as pessoas que vão ajudá-la, em nome do Senhor Jesus, as pessoas, meu Deus, que serão bênção na vida dela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus. Tem bênçãos que é dela, tem contratos que é dela, meu Deus, tem, Senhor, bênçãos que são exclusivas dela. Eu declaro isso sobre a vida dela, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Mova céus, mova terra sobre a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que caia por terra o espírito da vergonha, da humilhação, em nome de Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo caindo por terra, meu Pai, as dívidas, Senhor, o fracasso, a derrota, a miséria, a vergonha, a humilhação. Eu declaro mudanças acontecendo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo. Hoje pela manhã, não abra os seus olhos, nas primeiras horas do dia, o Senhor me deu essa palavra para a live hoje. Alegrem-se, alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor o seu Deus, pois Ele envia chuva na medida certa. Você sabe por que chuva na medida certa? Chuva demais estraga, chuva de menos falta, mas na medida exatamente o que será a bênção. Chuvas de outono voltarão a cair, e também chuvas de primavera. O que Deus estava dizendo? Ou está dizendo? Que Ele está enviando chuva. Chuvas de outono voltarão a cair, chuva de primavera. Sabe aquelas bênçãos que pararam de acontecer?
elas voltarão a acontecer abundantemente na sua vida. Sabe, aquelas bênçãos, aquela fluidez, em nome do Senhor Jesus, que acontece naturalmente o tempo todo, elas vão acontecer na sua vida. O ano inteiro Deus vai derramar bênçãos sobre a tua vida. O texto diz: as eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, saltadores, destruidores e cortadores. Coloca uma coisa dentro de você: Deus vai devolver o que você perdeu. Ele vai restituir você tudo que você perdeu. Ele vai mandar embora aquelas pragas que geram a escassez, a miséria, a sequidão para longe da tua vida. No 26 diz: e voltarão a ter alimento até se saciar, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que realiza maravilhas em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Nunca mais. Está voltando ao tempo de grande abundância. Você vai louvar o Senhor, o seu Deus. Deus vai fazer grandes milagres na sua vida e nunca mais você será envergonhado. Coloca no teu espírito que o tempo da vergonha está terminando. O tempo da humilhação está terminando. Diga: nunca mais eu serei envergonhado. Diga: acabou o tempo da vergonha, acabou o tempo da humilhação. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Ele repete novamente. Quero que você tome posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você declare que nunca mais vai passar, que nunca mais vai te faltar, nunca mais vai te faltar negócio, nunca mais vai te faltar clientes, nunca mais vai te faltar dinheiro, nunca mais você será humilhado, nunca mais você vai estar desempregado, nunca mais cobranças na sua porta, nunca mais você vai dizer: nunca mais verei falta de paz na minha família, nunca mais vou passar pelo que eu tenho passado no casamento, nunca mais vou passar por essa situação. Qual é a situação que você não vai passar mais? Diga: nunca mais eu vou passar por essa situação, nunca mais eu vou voltar a viver o que eu tenho vivido, nunca mais. Fala. Vai chover, abre as comportas. Ele vai abrir, já está aberto, já está aberta, já está aberta. Faz chover. Aleluia. Abre as comportas do céu. Vai, Senhor. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Diga: faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Isso, diga. Abra as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Abre as comportas, Senhor. Abre as comportas dos céus e faz chover. Levante as suas mãos e os seus projetos, por gentileza. Eu quero abençoar a tua vida.
Eu quero declarar mudanças acontecendo na sua vida nesta noite. Definições, grandes liberações. Em nome do Senhor Jesus. Que chuvas de bênção sejam derramadas sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, situações que vinham para te envergonhar, para te humilhar, em nome do Senhor Jesus, chega. Como diz a palavra, nunca mais o meu povo será envergonhado, e não será envergonhado para todo sempre. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo mais uma vez, chuvas que chegarão todos os meses sobre a tua vida. Eu declaro bênçãos novas, clientes novos, contratos novos, portas novas abertas, bênçãos exclusivas que serão suas, ideias, projetos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você seja uma matriz de projetos gigantescos de Deus, projetos que Deus vai gerar em você, através de você, e esse projeto, eles vão se tornar grande, eles vão crescer, mesmo em oposição, mesmo debaixo de perseguições, eles vão crescer e vão se tornar poderosos, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo o teu trabalho, a tua empresa, eu abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus levante as conexões certas, assim como Deus levantou a filha de Faraó para investir naquele projeto. Que Deus levante pessoas de forma estratégica para investir, para ser seu parceiro. Que Deus levante pessoas para ser um canal de bênção na sua vida, e você para ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo: chega de vergonha, chega de humilhações, e que haja uma reviravolta na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor. Receba, Senhor, pois são tuas, para Jesus. Amém? Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o espírito? Do quê? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Queridos, antes de eu permitir que os obreiros passem e entreguem a vocês o envelope dos dízimos, das ofertas, a gente sempre ensina a vocês, e não só ensinamos, como temos mostrado isso, que prosperidade é com propósito. Deus tem propósito através da nossa prosperidade, e o propósito é muito maior do que você possa imaginar. Como nós temos visto aí, muitos testemunhos que as pessoas têm compartilhado aqui, a partir do momento que entendeu o propósito da prosperidade e começaram a canalizar da forma correta o que aconteceu na vida delas, o quanto, às vezes a gente fala assim, quem escutou o testemunho do próprio Marcelo a semana passada, escutou não só o testemunho, quando ele foi dentro de um propósito, que ele foi fazer uma oferta, e quando ele foi fazer a oferta, a esposa dele perguntou para ele: qual o valor da oferta que você vai fazer? Aí ele falou, e ela virou para ele e falou: isso aí não é nada para você, isso não é nada para você. O que você quer para a tua vida? O que você quer? Aonde você quer chegar? Quem estava aqui a semana passada? Então vocês escutaram isso. O que você quer? E ele disse que para ele foi bem impactante, porque ela estava falando de 20 vezes mais do que estava no coração dele. E ele acabou ouvindo a esposa, entregou aquela oferta, e ele diz que de lá para cá muitas coisas mudaram. Mas vocês escutaram uma outra coisa importante dele. Vocês escutaram ele dizer assim:
que ele tem uma bonificação da produção que toca. O que ele disse? Que ele falou ainda para a sua liderança: eu tenho um sócio, 51% é do meu sócio. 51% é do meu sócio. Aí está explicado. Está explicado. Isso aí eu estou falando de testemunho, gente. São os testemunhos que vocês estão escutando. E aí vocês vão nessas pessoas, conversam com essas pessoas. Prosperidade tem propósito. Eu estava falando ainda sobre o propósito. Nós estamos agora, os projetos de conquistas, que nós sempre, junto com a cópia do nosso propósito, nós apresentamos uma oferta de fé especial. Quando você vai para 1 Crônicas 29, anota aí para você não ficar só nas minhas palavras, e depois você vai lá estudar. Quando você vai para 1 Crônicas 29, depois você pode ir para, se não me falha a memória, Êxodo, talvez 36, Êxodo 36, depois confere aí para mim, Vitor, Êxodo 36, que você vai ver da construção do tabernáculo. Você vai ver uma coisa muito interessante. 1 Crônicas 29, você vai escutar Davi falando das ofertas, e você vai escutar ele dizendo assim: eu forneci ao Senhor de minhas próprias riquezas, ouro, prata, ouro, principalmente ele fala ouro, prata, porque particularmente eu tenho demais. Grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, tal. O que você vai ver aqui? E o que eu quero mostrar a você? Porque quando as pessoas iam trazer as suas ofertas, seria muito melhor construir um templo 100% de ouro. Mas nem todo mundo tinha ouro para dar. Então tinha aqueles que eram da classe do ouro, tinha aqueles que eram da classe da prata, tinha aqueles que eram da classe do bronze, tinha aqueles que eram de uma classe inferior. E aí o mais interessante é você olhar para um cara como Davi, que era simplesmente um pastor de ovelhas, mas subiu a um nível que ele se tornou capaz de poder abençoar na classe mais elevada e de forma abundante. Aonde o senhor quer chegar com isso? Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Preste atenção. Muitos de nós já passamos por classes inferiores. Então vou pensar aqui, vamos pensar uma pessoa que já passou por tantas coisas como eu já passei, como outros que estão aqui nessa reunião, e como outros que pertencem à igreja. Espera aí, se eu já estou na classe do ouro, R$100, R$500, isso não é a minha classe. Eu já passei dessa classe. Eu já passei por essa fase. Então eu preciso aprender a honrar a classe que Deus me colocou. Aonde Deus me colocou? Que nível que Deus me colocou? Porque se eu estou na classe do ouro e eu quero fazer oferta da classe do ferro, o que eu estou pedindo? Eu vou voltar para o ferro então, porque eu não honro o nível que eu cheguei. Então tem pessoas que é da classe do ouro, tem pessoas que é da classe do bronze, tem pessoas que é da classe da prata, tem pessoas que... Lembra que quando as pessoas iam oferecer um sacrifício, tinham que trazer uma rolinha, uma pombinha, mas tinha aqueles que ofereciam um carneiro, tinha aqueles que ofereciam uma manada de carneiro, e vai para Crônicas que você vai ver o tamanho das ofertas de Salomão. Aí já não era era manada, 126 mil, 23 mil bois. Então, aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? Se Deus me colocou numa classe, ou se eu não estou na classe que eu gostaria, eu preciso honrar aonde eu estou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque se Deus já me colocou numa classe, que eu já saí daquela classe lá de baixo, eu já estou num nível,
e eu não honro, como é que eu vou subir para uma medida superior? Como eu vou para a classe, se eu estou no bronze, como é que eu vou para a prata? Se eu estou no prata, como é que eu vou para o ouro? Eu não honro a classe que eu estou. Lembra da palavra, Jesus disse, foste fiel no pouco, no muito eu? Foste fiel no pouco, no muito eu? Mas quem não é fiel no pouco, não será no muito, até o pouco que tem, lhe será tirado. Deixa eu mostrar uma coisa bem bonita para vocês, bem bonita. Você não vai ver em tudo quanto é igreja isso aqui não, mas aqui você vai ver. Vem cá o pessoal que eu pedi para vocês virem hoje, pode subir aqui, vem cá. Vem cá. E eu sempre digo uma coisa muito importante, presta atenção. Nunca trate uma reunião como mais uma reunião, porque você não sabe o que vai acontecer nessa reunião. Você não sabe o que vai acontecer nessa reunião. Reuniões são portais abertos. Reuniões são portais abertos. Nós tivemos uma reunião o ano passado aqui que foi um portal aberto. Foi uma reunião que tinha muita gente de dificuldade, pessoas com aluguéis atrasados, pessoas com corta de luz cortada, pessoas passando por muita dificuldade. E quem estava nessa reunião vai se lembrar que naquele dia houve toda uma mobilização. Teve pessoas que estavam com aluguel atrasado, teve gente que já na hora se manifestou para abençoar e pagar o aluguel. Não é tirar daqui para colocar ali, que nenhuma dessas pessoas tiram. Todas as pessoas que fizeram são pessoas extremamente generosas, dizimistas, ofertantes e generosas para com o próximo. Quem estava nessa reunião? Quem estava? Até tem uma coisa muito bonita nessa reunião, que depois esse casal aqui na frente compartilhou o testemunho, porque eles também foram abençoados, que estavam numa fase delicada, e eles, naquele momento, alguém deu um valor, né? Houve toda uma mobilização para abençoar a vida deles, e eu achei muito bonito da parte deles, porque eles ganharam dinheiro, e eles voltaram e disseram assim: eu quero devolver aquilo que nós recebemos, mas eu quero ofertar na igreja. Que mensagem que eles mandaram? Não, nós não queremos só receber, nós não queremos viver doação, porque eles receberam um valor aqui naquele dia de mais de 3 mil reais, que socorria eles naquele momento, só que no coração deles eles já estabeleceram: nós vamos ganhar esse dinheiro e nós vamos ofertar para a igreja. E eles me procuraram e ofertaram esse dinheiro, e Deus os abençoou. Aí vocês vão lembrar que nesse dia, alguém que estava ali, que é o Vitor, já foi movido no coração e disse: eu quero abençoar um rapaz que estava aqui, chamava André, eu quero abençoar ele com um carro, eu tenho um carro e eu quero ofertar para ele. Quem lembra disso? No dia ele entregou aquele carro. No dia ele entregou aquele carro e ofertou aquele carro para o Vitor. Aí na sequência, vem cá Marco, o Marco veio aqui à frente, e falou o que naquele dia? Que eu queria ofertar um carro na vida do pastor Ortidones, e eu tinha dito para Deus que o dia que Deus me prosperasse, eu ia entregar o meu carro para a igreja. E eu falei para o bispo aqui, eu falei: bispo, estou entregando o meu carro na igreja, mas como eu sei que a Vera precisa muito de um carro, eu queria que o senhor desse esse carro para a Vera. E o bispo falou: Vera, você acabou de ganhar um carro. Então presta atenção. Aí o Marcos que um dia também teve suas limitações, teve dificuldade. Pensa você, o Marcos recentemente tinha feito uma oferta de um valor elevado para o reino. Aí o Marcos veio e ofertou um carro, abençoou um carro ao pastor Ortidones, em gratidão ao pastor Ortidones por tantas coisas que o pastor fez por ele, abençoou a vida dele, ofertou o carro. Ele ofertou o carro para o senhor? Isso, ofertou o carro para mim. E que carro era? Uma Captiva. E quando ele me ofertou o carro, antes dele ofertar o carro, eu estava com a intenção de trocar o meu. E eu falei para minha esposa ainda e para minha filha, falei: olha, esse carro que hoje eu estou andando, eu não vou passar ele para frente, esse carro aqui já tem dono, eu vou dar para a tia. A gente fala tia, é uma forma de carinho que a gente tem com o pessoal da cozinha. Eu vou doar esse carro para a tia.
E E você já tinha determinado no seu coração. isso, já tinha determinado. Muito antes de acontecer tudo isso. Isso, muito antes de acontecer do Marcos e ofertar para mim, eu já tinha no meu coração de dar para ti esse carro. E aí, quando eu estava programando em comprar, o Marco veio e falou comigo. E aí ele me presenteou a Captiva e eu dei o meu carro para a tia. Até porque, bispo, eu teria que, ainda que não fosse para a tia, seria muito egoísmo da minha parte, porque um dia eu também não tive nada. E quando eu me deparei na frente da minha casa, eu estava com um carro que eu dei para minha filha, a Captiva e o Gol. Eu falei, seria muito egoísmo eu vender o Gol e não presentear alguém. Mas já estava no meu coração em dar para a tia esse carro. E aí você já doou para ela. Então vem cá, senhora. Vem cá, senhora. Vem cá, senhoras. Hã? Pode ficar aqui, peraí. A senhora... Como é que a senhora chegou à igreja, né? Tem uma história linda na vida da senhora. Desesperada também, no fundo do poço, vida destruída. Depressiva, triste, sem esperança, sem perspectiva de vida. E eu era muito jovem ainda, 35 anos eu tinha quando cheguei no ministério. Então, eu tinha 2 filhas pequenas, e para adiantar o processo, eu criei as minhas filhas aqui, eu formei minhas filhas aqui, eu estou me formando aqui, né? Terminei meus estudos, com 50 anos, estou me formando numa faculdade de gastronomia, junto com a minha amiga, companheira de 15 anos de ministério. Nós fazemos tudo juntos. Então, ela ganhou um carro do pai dela há 10 anos atrás, e é o que a gente usava para tudo, para os trabalhos da igreja, para os nossos trabalhos, né? E para transportar a gente mesmo, né? As minhas 2 filhas e a filha dela. Então, eram 5 dentro do... A gente chama trovãozinho, porque ele é muito valente, né? E foi aí esses 10 anos, essa luta, né? Gente, essas mulheres, você não tem noção do que essas mulheres fazem na igreja. Elas são uma estrutura para a nossa escolinha, elas são uma estrutura para a nossa cozinha. Tudo que você pensar, todos os grandes trabalhos sociais dessas mulheres que estão lá cozinhando, essas mulheres, nunca foi pedido a elas para vir cozinhar para a parte interna da igreja. Todo domingo essas mulheres estão aqui cozinhando, trabalhando, investindo, às vezes estão lá nas escolinhas limpando, faxinando, investindo, e Deus é fiel. Deus é fiel. Olha que coisa linda, ó, sem esperança, sem estudo, sem sonho, com todas as batalhas, Deus mudou, Deus sem dente, né? Não tinha os dentes, nem isso, não tinha os dentes, e foi abençoada. Olha lá como era a boca, ó. Olha lá como era a boca. Olha lá. Deus mudou tudo. Tudo. Deus, ele é muito fiel. Até quando a gente não é fiel, ele permanece fiel. E é uma plantação, né? É não desistir, não retroceder. Aquilo que a palavra falou hoje. Você tem que prosseguir. Mesmo quando outros retrocedem, você tem que ficar firme. Você tem que confiar em Deus, porque Ele tem o tempo dele. Então, nós passamos um processo, é aquilo que foi falado. Nós teremos desafios, nós teremos situações, mas o Senhor, Ele é fiel. Ele tem me abençoado nos últimos 3 anos, em meio à pandemia. Foi os 3 anos mais abençoados da minha vida até então, porque foi quando tudo começou a mudar. Eu estou no ministério há 15 anos, mas 3 anos, né, que Deus começou a fazer, porque eu dei condições para Ele fazer uma plantação de 15 anos. Muitas pessoas, assim, de um dia para o outro, vêm no mesmo mês, na mesma semana, na mesma hora, uma oração resolve. Mas eu falo que Ele tem formas de trabalhar, né? E na minha vida foi assim, e está sendo assim. Eu sou muito grata ao Senhor, muito grata a este ministério, muito grata ao pastor Otidones, né, que se deixou ser usado. Então, cada um de nós temos que deixar e doar, né, um pouco de... Agora não precisa judiar tanto do trovãozinho, porque agora a senhora tem o carro da senhora. Isso, agora a gente divide, né, o peso nos 2 carros. Que é esse Gol maravilhoso, gente. Eu não dirijo, mas a minha filha dirige, ela está sentadinha ali, né? Então, é uma bênção, maravilhoso, sim. Deus, Ele é fiel, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Quer falar? Bispo, só agradecer, porque eu era uma improvável, né?
Eu cheguei aqui muito religiosa, cheia de traumas, cheia de vícios religiosos, e eu fui aprendendo com o ministério a dar um passo de cada vez. Às vezes você está achando que serve a Jesus e muitas vezes vem aqueles pensamentos: por que você não dá cabo da sua vida? Porque não vai resolver nada mesmo. E quando eu tive um dia que eu estava escutando a bispa, e eu lembro que eu trabalhava em casa à tarde, eu costurava, e ela deu um grito assim na televisão e falou assim: você foi liberta, mas nunca foi livre, se liberta, menina, né? Eu falei: é comigo que ela está falando. E aí eu comecei a vir no ministério, e foi só benção, só benção. E olha, foi assim, Deus é tão fiel, bispo, o senhor vê, né? Eu tenho um palho, e ele carregava nós e mais um pouco de gente. Então, Deus foi ensinando a gente a trabalhar. Porque, às vezes, não adiantava Deus me dar muita coisa, eu não estava preparada. Eu não ia ter o caráter para segurar a bênção. E Deus foi dando para a gente conforme a gente ia evoluindo. É aquilo que o senhor falou. Hoje eu já estou num nível maior. Então, Deus pode confiar coisas maiores. Mas Deus foi fazendo. Não foi assim da noite para o dia. Porque eu cheguei muito machucada. Eu precisava de uma UTI, e eu entrei na UTI. E, geralmente, você fica lá de molho na UTI, né? E, quando Deus foi me curando, me libertando dos meus achismos, dos meus eus, dos meus nervosinhos, que eu era toda esquentadinha, Deus foi me abençoando. Esquentadinha barraqueira, tá? Eu nem fazia muito barraco, não, mas eu não gostava que ninguém me contrariasse. Viu? Um barraco sofisticado. Eu quero que volte isso aqui. Olha que coisa linda. Você não tinha sonhos, não tinha projeto. Formou as filhas. Terminou a faculdade as filhas. E a senhora está falando que vocês também fizeram faculdade? Terminar esse ano a nossa faculdade de gastronomia, já estamos com projetos para fazer administração, porque Deus ele vai ampliar a nossa empresa. Nós já temos uma fábrica de salgados e de dadinho de tapioca, e com projetos para ampliar. Então, eu preciso estar estruturada para a grande empresa, a grande franquia de empórios de dadinho que nós vamos ter. Então, eu preciso fazer a administração, né? Toma! Vai despreparado, vai! Só para concluir, e foi assim, as nossas meninas, minha filha também, elas estudaram no melhor colégio sem a gente precisar pagar nada. Elas estudaram em escola particular, em faculdade particular. Então, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. E essas meninas são esteio na obra também, são uma estrutura na obra. As meninas estão aqui? Sim. Está na escolinha, né? Está na escolinha. A Bia está ali, ó, levanta a mão, fica em pé aí, Bia. A Bia faz parte do louvor, cadê? A outra lá. A Bruna e a Claudinha, tá lá as duas lá, ó, que lindo. E são um esteio, uma estrutura na obra, linda o quanto são comprometidas essas pessoas, lindo de se ver. Obrigado. Agora tem a Vera, né? A Vera é essa sofisticação aqui que, né, nós já falamos sobre a Vera. Da Vera não desce do salto nem a pau, sofisticada. Então, em poucas palavras, Vera, naquele dia também o Marco falou que ia doar um outro carro, e esse carro seria para a Vera. Exatamente, que seria o meu carro de treinamento, que seria um C3, só que o C3 ele tem um probleminha, você está andando com ele, ele para do nada, não pega de jeito nenhum, passa 3, 4 horas, você vai lá, pega, aí você continua andando com ele por um tempo, não faz nada, daqui a pouco ele para de novo. Aí eu falei: eu não posso dar esse carro para a Vera, não tem como dar esse carro para a Vera, vai pegar esse carro, vai embora para casa, vai pifar com essas crianças. E eu fiquei protelando isso, gente, chegou um dia agora de manhã que Deus me incomodou e falou assim: compra um carro para a Vera. E aí eu saí atrás desse carro e agradecer ao Braga que foi comigo, arrumar esse carro, e graças a Deus um carrinho impecável, uma senhorinha de idade cuidando dos mínimos detalhes do carro. Eu falei: esse é o carro da Vera. Aí a Vera tem uma história linda. Olha como é que a Vera chegou à igreja. Em poucas palavras, Vera, como é que você chegou à igreja, a batalha da Vera, a perseverança da Vera, o esforço da Vera com os filhos para estar na igreja, e todo o culto a Vera e os filhos estão aí. Conta, pessoal. Então, eu cheguei na igreja oprimida,
depressiva, sem perspectiva também. Mas eu criei que aqui eu ia encontrar soluções para os meus problemas. E eu perseverei. Eu comecei a vir nos domingos à tarde, o culto das 3. Eu andava uns 15 minutos a pé com as crianças, uma de 8 meses e um de 5 anos. Sol quente, né? Eu perseverei por um tempo nesse horário. Aí eu soube uma obreira que me convidou, a dona Claudete. Ela me disse, vai no culto de domingo, que é uma bênção também. A igreja é lotada. Aí eu comecei a vir aos domingos, amei e perseverei. Aí depois comecei a vir nos cultos das quarta-feira, das sextas. Só que a segunda-feira eu rejeitava. Mentalidade. Porque lá fora a gente ouvia dizer que igreja que prega prosperidade, Deus não concorda. Então, eu não... Deus concorda com o que prega miséria, tá? É essa aí que está certo. É onde prega miséria, pobreza, escassez. É esse lugar que você tem que ir. Entendeu? Que você não tenha recurso para pagar, que compre e não pague, que você alugue uma casa e não pague o aluguel, que você assuma um compromisso e não pague o compromisso. É esse o lugar certo para você. É esse? Isso, por bastante tempo eu fiquei assim. Depois eu me converti, né, 2 anos depois, e comecei a fazer o curso de obreira. E eu fui escalada na escolinha. Então, eu escolhi a segunda-feira para ficar na escolinha, porque eu não queria estar no culto, rejeitando a pregação de prosperidade. E daí, chegou um tempo que eu comecei a ficar incomodada, que minha vida não estava mudando, porque a palavra trazia isso. Você já está há tantos anos na igreja, a sua vida está no mesmo lugar. E aqui Você percebe que isso é um paradigma? Paradigma precisa ser rompido? Porque tem muita gente que tem isso até hoje. Está na igreja, gosta da igreja, mas tem uma mentalidade ainda, tem ainda fortalezas na mente. E aí permanece no mesmo lugar. Por quê? Tem paradigmas que não foram rompidos ainda. Então, e aí, Vera, resume. Aí eu trabalhava fixa no lugar, registrada, e eu comecei a me incomodar, porque eu precisava ficar pedindo vale. Até que um dia a patroa disse para mim me organizar, para eu não precisar ficar pedindo vale. Eu me senti muito humilhada naquele dia. Aí eu pensei, eu vou me organizar assim. Pedi demissão, iniciei faculdade, com o propósito que na faculdade eu ia ter um bom salário, né? E aí eu ia prosperar. Mas aí eram 5 anos, tinha que estudar muito. Aí eu pensei de outra forma, não, já que eu trabalho nessa área de limpeza e organização, é o que eu sei fazer, então vou abrir uma empresa nessa área. E comecei a participar das reuniões dos Eliaquins, que eu rejeitava muito também. E daí virou a chave, mudou minha mentalidade. Logo na mesma semana, Deus foi trabalhando, me dando respostas, colocando pessoas. O Marcos foi que eu tive a ideia da empresa, né, de criar o site, e ele me orientou sobre o registro com o nome da empresa, a patente, e assim eu fiz. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa, e eu fui abençoada com um carro. Isso, recentemente, você deu testemunho do seu apartamento? Isso, do apartamento, porque eu também fui abençoada com a compra do apartamento, e eu dava como perdido o apartamento para o banco e a construtora, porque eu fiquei por um tempo sem conseguir pagar as parcelas. 4 anos passaram, eu buscava, orava, jejuava nesse propósito, mas eu esqueci, Deus me fez esquecer. 9 anos depois, eu, com uma ordem de despejo, recebi uma ligação da empresa de água falando que eu tinha débito no meu imóvel. E eu fui averiguar, o imóvel estava intacto, estava lá me aguardando. Eu entrei com renegociação, peguei a chave em 20 dias, que eles tiveram que reformar o apartamento que estava totalmente deteriorado, por ficar muito tempo fechado. Me deram um novinho. E no mesmo mês eu fui abençoada com um carro, que eu pedi a Deus, buscava meios de conseguir comprar um carro, mas eu não tinha condições financeiras. Eu não estava preparada para comprar o carro. Então, Deus me deu o carro através do Marcos. Eu nem esperava. E naquele dia eu não estava aqui no culto. Você não estava naquele dia? Não estava. Eu acordei atrasada,
Aí eu pensei, ai, Senhor, hoje é feriado, eu estou cansado, trabalhei muito essa semana, eu não vou não, o Senhor me perdoa. Quando foi 10 horas, eu comecei a receber mensagem no WhatsApp da Andréia, da Cláudia. Vera, você está sendo abençoada aqui na igreja, cadê você? Você ganhou um carro do Marcos. Falei, nossa, mas como assim, sério? Aí eu me arrumei e vim para cá, corri. Mas aquele dia eu não estava na igreja, mas Deus tinha visto meus plantios. Foram muitos clamores. Chegou um ponto que meus filhos já estavam no espírito deles, a pregação de prosperidade, de avanço, de crescimento, e eles me cobravam. Mamãe, por que a gente ainda não tem nosso carro? Por que a gente não tem nossa casa? Eu falava para eles, a gente tem, é que Deus ainda não colocou em nossas mãos, mas a gente tem. Colocando em prática as pregações, né, de profetizar, crer, visualizar, e depois das reuniões ali a 15, eu aceitar a segunda-feira, já estava com aquele espírito dentro de mim, eu sentia que eu já estava com aquilo, a casa própria, carro, a empresa. E falando de financiar a empresa e sonhos, a Jeane e o esposo dela financiam o meu sonho de eu ter uma equipe. Que quando o senhor estava fazendo aquelas reuniões das mulheres empreendedoras aqui, na terceira reunião, eu pedi para Deus, Senhor, eu quero a minha empresa, a minha equipe, para cuidar da sua obra, da manutenção do templo, limpeza, organização, e tudo que o templo precisar. E, quando terminou o culto, eles vieram me procurar, perguntar se eu tinha uma equipe, que eles iam pagar para cuidar da limpeza da igreja. Olha que coisa, olha que coisa linda, gente. E a Jeane é a que era faxineira, tá? A Jeane é a que era faxineira também, o marido de segurança, e é verdade. É verdade, porque todo mês, quando a igreja vai fazer o faxinão na igreja, olha o carro dela lá, ó. Olha o carro dela. Carro um Polo lindo, rodinha dourada, novinho. O Marco diz que o carro é impecável, né? Lindo, lindo, lindo. Então, olha a virada na vida dela. Então, prosperidade é isso, você vê, às vezes tem a pessoa que ela não tem a mentalidade voltada para isso, às vezes tem aqueles que não entenderam o propósito da mentalidade, e não é só isso, porque eu iria longe aqui para falar e a gente já estendeu. O Marcos ainda diz assim, o Marcos tinha uma série de negócios, que ele fala assim, ó, eu na minha família, nós temos as mesmas coisas, mas depois que eu fiz uma oferta para o reino, e depois que eu fiz essa oferta, comecei com esse espírito de generosidade, todos os meus negócios travaram, estão fluindo, e o resto, ninguém que tem igual eu está fluindo, mas os meus estão fluindo. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Jesus. Parabéns. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado vocês, que Deus abençoe vocês.